Recomendo Cast, pode confiar. Recomendo Cast pra conectar. Recomendo Cast, é relação, negócio, ideia, evolução. Fala, empreendedor de sucesso, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Recomendo Cast, o seu podcast de empreendedorismo e cultura de networking, sempre com os melhores convidados. E eu falo, isso daqui não é um podcast, isso daqui é uma mentoria. É para você assistir cada episódio com um caderno ali do lado, com muitos insights, porque esse também é o diferencial do Recomendo. Os nossos convidados, os nossos membros fazem questão de compartilhar conhecimento e conteúdo prático com você, para você já sair aplicando. Então, se você é a primeira vez que está chegando até aqui, seja muito bem-vindo. Eu vou deixar aqui um QR Code para você escanear, para que você venha tomar um café em um dos grupos do Recomendo, venha nos visitar. Você vai ser muito bem recebido, muito bem acolhido. Já se inscreve no canal, manda essa live aqui, não é live porque é gravado, gente, é assim que funciona, mas já manda esse podcast para o seu amigo empresário para que ele também venha participar conosco. E eu quero agradecer também a Belga Produções, que é o nosso estúdio de podcast, que nos acolhe, porque o digital ele é importante. Então, para você que quer fazer um podcast, quer ter um conteúdo no mundo digital, quer gravar o seu curso, fala aqui com a galera da Belga Produções. E chega de lenga-lenga, porque, afinal de contas, hoje eu tenho um convidado que ele é especialista em seguros e consórcios. Além disso, ele é diretor do Recomendo, do grupo do Tatuapé e também da Avenida Paulista. E ele, além disso tudo, é um grande amigo, é uma pessoa que eu tenho a mais profunda admiração, e a gente vai contar aqui como tudo isso se desenrola. Hoje é dia de Renato Barata, da Planari Seguros. Uma salva de palmas, Brasil. Muito obrigado. Olá. Você que está aí do outro lado. Vamos fazer um podcast incrível. Queria agradecer o convite, Carol. Para mim é uma honra sempre falar contigo. O primeiro podcast que eu gravei na vida, e foi ao vivo, hein? Foi ao vivo. Foi a seu convite, seu e da Camila. Foi incrível. E vamos fazer um bate-papo sensacional. E quando a gente se junta, sai coisa boa, sai história boa. E vamos fazer um negócio muito legal aí hoje, com certeza. Agradecer também a Belga, Brás, pela recepção, a Gabi. Gente, aqui, assim, a recepção é de primeira. E vem que a Belga tá junto com a gente. Aí tinha que ser membro do Recomendo, né? Tem a cara do Recomendo. Eu entrevistei, né, o Brás, a gente conversou. E eu falei pra ele que deu muito certo a gente estar aqui, porque a visão, a missão e os valores são exatamente iguais, né? Que legal. É muito similar nessa questão de um ajudar o outro, de fazer acontecer, de se colocar à disposição, de... Eu joguei a ideia, eles não pensaram nem meia vez. Vamos fazer, vamos juntos. Então, é isso que você falou. Tinha que ser membro do Recomendo, lógico. Tá no lugar certo. A gente tem que privilegiar os nossos, não é isso? Sempre. Exatamente. E Rê, você tem uma jornada no empreendedorismo super legal, só quero fazer um adendo, seja no ao vivo, seja no gravado, quem sabe faz ao vivo, manda ver e vai embora. E é um privilégio poder te entrevistar de novo, agora numa nova fase, com muito amadurecimento, muitas coisas aconteceram, né, do Empreender Saudável Cast pra cá. Fala um pouquinho da tua jornada e depois a gente vai entrar nessa transição também empresarial que teve aí. Não de carreira, mas de empresa. De empresa, sim. Eu estou no mercado segurador há 13 anos, né? Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu. A gente entrou através de uma franquia, depois a gente se tornou independente. E eu tive essa transição aí há um ano atrás, menos de um ano, na verdade. Com a nova marca, que é a Planari. Agora estou em São Paulo, mas eu falo que assim, o ABC tá sempre no meu coração, tô sempre aqui. Tenho muitos amigos, muitos clientes por aqui. Para mim é uma alegria estar por aqui. Mas eu tô pertinho de casa agora, a 10 minutinhos de casa. Planari, ela nasceu com o intuito de atender o pequeno e médio empresário. A gente tem lá 3 verticais, então seguros, a gente fala lá dos seguros convencionais, automóvel, residência, o vida individual, o empresarial. Nos planos de saúde a gente tem um trabalho que é diferente daquilo que eu vejo aí fora no mercado, e eu percebo isso quando eu vou nos clientes e apresento o que a gente faz e o cara olha e fala, tá, e eu pago quanto a mais por isso? Eu falo, não, nada. Eu acabei de vir de um cliente que me fez essa exata pergunta antes da gente vir pra cá.
Eu falei, olha, a gente faz isso. Tá, e quanto a gente paga por isso por mês? Eu falei, não paga nada. É o pacote daquilo que a gente oferece. Ele, cara, isso é muito diferente de tudo que eu já vi. Eu contrato plano de saúde há mais de 30 anos. Já que a gente tá falando de diferencial, que diferencial é esse? A gente tem um setor de pós-venda lá que faz absolutamente tudo que você precisa. O que é tudo? Até marcar consulta, se você precisar, a gente marca. Eu não acredito que eu tô perdendo meu tempo sem falar com você. Tipo, tá vendo? Marca aí pra mim. E o pior, né? Se é cliente Planari, tá bobeando. Aí, ó, tá vendo? Isso é papo de valor, gente. Continua. Vamos saber mais. Então, o que a gente faz hoje? Eu faço a inclusão e exclusão. Então, Renato, demiti um funcionário, contratei um funcionário, preciso incluir, preciso excluir, a gente faz. Acompanhamento de boleto, que isso aí até é básico. Tô com uma dificuldade aqui, preciso marcar um cardiologista, não tô encontrando. Passa pra cá que a gente marca. Você tá onde? Eu tô em Santo André. Onde é bom pra você? É bom em São Caetano e São Bernardo. Beleza, em Santo André. A gente vai, gira. Agora eu tô usando até o Google pra olhar as avaliações do médico. Eu falo, ó, esse médico aqui tem esse, as avaliações são essas e essas aqui pelo Google, meu negócio. E aí a pessoa escolhe ali o horário e pau na máquina. A gente tem uma história de um cliente que é muito marcante pra mim. Eu fui numa empresa grande, e a gente foi ajustar algumas coisas de data para pagamento do boleto do plano. É um plano para mais de 100 vidas. E eu percebi que a moça que sempre me atendia, ela tava com o olho um pouco vermelho. Eu falei, pô, você tá bem? Ela acha que eu tô com uma conjuntivite. Eu falei, caramba, mas quanto tempo? Ela, tô mais de um mês, assim. Eu falei, putz, então não é conjuntivite. Precisa marcar pelo menos uma teleconsulta. Ela, mas aqui tá tão corrido, a gente trabalha, eu tô saindo tarde. Falei, você precisa de ajuda, a gente marca. Eu peço pra o meu pós-venda marcar pra você, pra Andressa. Eu quero. Aí marcou, câncer na córnea. Você tá brincando? Isso, quer ver? Nós estamos em 26. Nossa, até me arrepiou. Isso foi em 23. Tem 3 anos. Aí ela, o que eu faço e tal? Eu lembro que assim, eu falei, ela ficou apavorada. Eu falei, vai no médico, que o médico te pedir, você tira a foto das guias e a gente marca. E aí ela ia tirando foto das guias e a gente ia marcando lá os exames. PET scan, exame disso, exame daquilo, tal. E aí eu lembro que a gente acabou ficando muito amigo da filha dela também. E ela foi fazendo o tratamento e não perdeu a visão, se curou do câncer. Hoje tá naquela fase, né, de acompanhamento e tal, da remissão. Mas foi um negócio que me marcou demais. Eu até falei com a equipe sobre isso. Eu falei, não é só sobre marcar consulta, desmarcar consulta, é sobre esse cuidado que a gente tem que ter, porque faz toda a diferença. Mas aí eu vou entrar num outro ponto, que é você olhar o seu cliente. Sim. É você perceber. Então você estava ali conversando com ela, você percebeu quantas pessoas viram, quantas pessoas também devem ter chego para tem que marcar, mas eu tô na correria e tal, e fica. Mas a grande diferença aí foi, você quer que eu marque pra você? Eu faço isso pra você. Porque, falei, às vezes a pessoa até, às vezes até quem não é cliente nosso, fala, você quer que eu faço? Olha, eu falo, Falo, mas meu pós-venda tá lá, às vezes ele tá até um pouco ocioso. Andressa, não briga comigo não, mas às vezes ele tá até um pouquinho ocioso e eu falo, arrumei um trabalho aqui pra você, vai que vai. E dá super certo. Até a gente ouve de vez em quando, eu preciso aprender com vocês como é que faz isso. A gente criou ali uma sistemática de ligo aqui, vou ali. Às vezes um cliente me pede um cardiologista na região do ABC, daqui a pouco outro me pede, é o mesmo convênio, eu já sei onde é que estão os caras. Sim. Então, isso é um diferencial grande, é um negócio que eu me orgulho, de verdade, claro. Assim, eu sou orgulhoso desse trabalho que a gente faz, porque eu percebo que é diferente, eu percebo pelo o retorno que a gente tem do cliente. O cara fala, pô, caramba, cara, isso aqui eu nunca vi, isso aqui, você salvou minha vida, eu ia ter que ficar 1 hora no telefone e tal. E aí, nessa empresa, por exemplo, todos os colaboradores têm o telefone direto do meu pós-venda. Então, quando dá alguma zebra, eles já mandam lá, tô precisando marcar esse exame, não tô conseguindo autorizar, não tô conseguindo fazer e tal. A gente vai lá e resolve. Quando resolve, a gente dá umas porradas na companhia e dá tudo certo no fim. E aí eu posso fazer um depoimento, né? Porque eu tive ali o problema na lombar, o médico pediu um determinado tipo de tratamento, que o convênio falou, não vou deixar não, negado. Eu falei, me ajuda.
porque eu preciso fazer e tal, e o pessoal tá querendo no particular. Era uma bicuda, já paga caro o convênio. E você conseguiu. Foi. Era uma nomenclatura errada no pedido. E resolveu. Sim. Então, eu sou testemunha de que realmente isso acontece. Você tem um atendimento muito personalizado, muito exclusivo. Não é só um cliente. Sim. É qual essa necessidade do cliente para eu poder fazer acontecer, né? É isso aí. Legal. É isso que a gente faz lá. Boa. E aí eu te cortei, porque aí você tava na vertical do plano de saúde, qual que é a terceira? E a terceira vertical é o consórcio, que é a vertical mais jovem aí, mas já não é mais tão jovem assim. Eu já tô trabalhando com isso há quase 5 anos. E essa vertical, ela é legal porque ela concretiza sonhos. A gente, quando a gente fala de seguro, de plano de saúde, é aquilo. É bacana porque você salva ali o cliente na hora pior, né? Então o cara fala, pô, às vezes o cliente me liga, me roubaram e tal. Eu falo, calma, seu seguro aqui tá tudo certinho, tudo belezinha. É só acionar, deixa com a gente. E o consórcio é legal. Vamos rir, né? Vamos rir, né? É porque eu sabia que ia entrar nessa questão. Eu deixo pra você contar. Não, eu vou, assim, me deu a crise de riso. E quando você liga pro seu corretor e diz assim, Renato, o meu carro foi roubado. Como assim, cara? Eu falei, cara, cheguei no lugar e o meu carro foi roubado, o meu carro não tá lá. O que eu faço? Ele, não, calma, faz o BO digital aí online. O carro tem rastreador, a gente vai acionar o rastreador. Beleza. Você quer continuar contando ou eu vou contar? Não, vamos lá, né? Aí você acionou lá o rastreador. Aí vai, aciona, corre. Liguei pro pós-venda, eu tava até almoçando. Você tava almoçando e aí eu te importunando. Já na hora que desliguei com você, já liguei no pós-venda lá da corretora. Falei, ó, Carol teve o sinistro assim, roubaram nesse lugar. Já aciona já o rastreador. Porque eu vou ser sincero, hoje de cada 10 carros que são roubados que tem rastreador, os caras acham um. Então eu falei, ó, não vai achar, mas tá tudo certo. O seguro tá aí pra isso. A gente tem que fazer só a nossa parte, que é avisar o quanto antes. Passa um tempinho, eu voltei do almoço, tá tudo certo com o negócio da Carol, tempinho bem curto. Aí o pós-venda, Andressa, tudo certo, tudo redondo, já acionamos, tá tudo ligado. Eu falei, maravilha. Carol me liga, acharam o carro. Eu falei, caramba, que meia hora depois. Que sorte. Eu falei, Carol, você teve muita sorte, porque não acham os carros, é muito difícil achar. Você teve uma sorte danada. Pô, vou lá. Mas eu preciso contar esse rolê muito louco, porque foi o seguinte... Acharam o carro tá no pátio do DEIC de São Bernardo do Campo. Eu falei, nossa, que rolê maluco que o meu carro se enfiou, né? Porque foi tudo tão rápido e a polícia já achou e já pegou. Uau, que sistema que funciona incrível, né? Beleza, eu super feliz. Conversamos com o pessoal do rastreador, falei, não, beleza, eu vou lá. 10 minutos depois o pessoal ligou do rastreamento. Falei assim, olha, a gente já foi lá e parece... que o seu carro foi guinchado. Eu falei, impossível. Impossível que o meu carro foi guinchado, porque onde eu parei eu sempre paro, eu sempre tomo todos os cuidados do universo, eu olhei. Imagina que foi guinchado. Não tem como. Presta atenção, foi guinchado. Porque eu não prestei, eu tava num dia tão lunático que eu olhei, reolhei, e eu não vi que eu parei em frente a uma garagem. E que eu, sem querer na vida, aliás, se você estiver me ouvindo, pessoa que mandou guinchar o meu carro, foi muito sem querer. Eu não tive o objetivo de te lascar, foi sem querer. Mas o carro foi guinchado porque eu parei em guia rebaixada, Renato Barato. Sensacional, né? E aí, quando eu te ligo e digo, ô Rê, eu putaça, gente, eu fiquei muito brava comigo. Isso foi numa sexta-feira. Foi numa sexta-feira, eu fiquei verdade. muito indignada comigo que eu tinha feito isso. Eu falei, ô Rê, acharam, o carro foi guinchado. Pode rir igual você riu aquele... Foi sensacional. Eu falei, puta merda, velho, que legal. Foi isso que o cara falou pra mim. Isso é um corretor, né, tá vendo? Ele falou, eu sempre tive vontade de fazer isso com alguém, mas com você eu posso. Mas essa foi inédita, 13 anos neste mercado, nunca vi alguém que foi guinchado e achou que foi roubado. Mas eu Parabéns. tinha certeza, imagina, eu não tinha a menor noção que eu tinha parado lá. Mas aconteceu, guinchou. Bom, deu mas tudo teve certo. todo o aparato, mas é uma história na verdade, boa. agora eu tô pensando, é que você fez pra testar. Será que funciona mesmo esse negócio de pós-venda, de puta seguro, prejuízo, de ligar, de não sei o que? Custou caro o teste, Custou né? caro a brincadeira. A brincadeira custou
com a multa, R$1.600, cara. Puta merda. Entre guincho e pátio e o cacete. Colocou no pátio, velho, já era. E aí, numa sexta-feira à tarde, sabe quando você vai retirar o seu carro? Só na segunda-feira. Só na segunda. Porque e aí, é óbvio que você não vai retirar. Os caras contam o pátio sexta, sábado e domingo. E Eu se cheguei brincar, lá- segunda também. né? Eu cheguei lá às 4 horas da tarde, o negócio fecha às 5. Tchau. Volta segunda. Enfim. Deixa o carro descansando aí. Parênteses. Então, mas Sensacional. tem esses clientes. É. E aí a gente faz, além dessas loucuras aí quando o cliente precisa, além de clientes guinchados que acharam que foram roubados, a gente também faz a questão do consórcio. E aí o que é legal no consórcio? A gente tem ali a parte de realização de sonhos no sentido de, poxa, quero trocar o meu carro, quero trocar minha casa, quero comprar uma casa na praia, uma casa no interior. Tem a alavancagem patrimonial, que isso é muito legal no consórcio. E se você fizer conta, muitas vezes você vai entender e vai perceber que vale mais a pena se você tem um dinheiro, você investir esse dinheiro, e a gente tem bons planejadores financeiros aí dentro do Recomendo para te ajudar. Tem caras fantásticos. Sim. Para te ajudar com isso, deixar o seu dinheiro rendendo lá e trabalhar com dinheiro de terceiro a custo baixo. Porque eu sempre exemplifico do seguinte sentido. Pensa que se você for pegar 1 milhão no banco, você vai pagar aproximadamente 3. Uhum. Se você pegar 1 milhão no consórcio, você vai pagar aproximadamente 1.200.000 ao longo de 20 anos. Então, se você colocar isso numa balança e começar a jogar no valor futuro, você vai perceber o seguinte, você está pagando aí menos de 1% de juros, entre aspas, ao ano, sendo que você pode colocar esse 1 milhão no banco e receber 1 milhão ao 1% ao mês. Sim. Minimamente aí com um Sendo bem investimento. conservador, Um investimento né? bem conservador, você consegue 1 milhão, 1% ao mês. Então é o dinheiro que tem o custo mais barato e você preserva o seu capital. Você trabalha com o dinheiro de terceiros. Dá para você se alavancar, aquela velha história. Sim. Compra o consórcio, contempla o consórcio, compra uma sala comercial, coloca para alugar, o dinheiro do aluguel paga o consórcio, e aí você repete a operação. E tem muita gente aí fazendo muita coisa legal através dessa alavanca, né? Tem muita gente que ainda não conhece todos os benefícios do consórcio, que eu enxergo que é um baita de um produto legal, seja para você aumentar a frota de empresa, comprar equipamento, Sim. tem várias... Não é só comprar o imóvel, hoje você consegue comprar várias coisas. Traz exemplos do que o consórcio pode comprar. Hoje você compra barco, você compra caminhão, você compra carro, você compra terreno e constrói tudo com um consórcio. Então aí o que é legal a gente falar também? A gente vai sentar com você, entender aonde você quer chegar e como. E aí vai ter a consorciadora, isso é um ponto muito legal que a gente trabalha lá na Planari. Eu não sou o cara que tem uma consorciadora, uma operadora de saúde, pelo contrário, eu tenho várias, porque cada uma tem uma característica que vai atender melhor, e aí também eu sempre digo, não tem consorciadora ruim, não tem plano de saúde ruim, tem aquilo que cabe para o seu planejamento e para o seu bolso. Momento, né? Para o seu momento. Então, o que a gente faz? Ah, Renato, eu quero uma carta, porque eu quero comprar um terreno e construir. Legal. Então, aqui, a melhor consorciadora é essa. Por quê? Porque ela tem essa característica que vai favorecer esse seu projeto. Então, tem consorciadora, por exemplo, que a maioria, na verdade, quando você constrói, eles vão te dando dinheiro por etapas. Então, você tem que apresentar um projeto, o projeto vai ser dividido por etapas, e conforme você vai mostrando o que fez, eles vão liberando o restante até terminar. Tem consorciadora que libera tudo de uma vez. Então, é nessa que eu vou, por exemplo. Eu falo, que vai ser melhor por isso. Você vai apresentar o projeto, vai falar que vai fazer, os caras vão te dar a grana e você vai fazer. Sim. Tem uma série de coisas. Tem o interveniente quitante, né? Que é quando você... financiei um imóvel, eu tô pagando... Isso eu faço até com certa frequência lá. Financiei no banco, tô pagando lá 5 pau de parcela todo mês. Faz o consórcio, contempla com o consórcio, você paga o financiamento, e de 5 você vai pagar uma parcela de 2,5. É uma economia gigantesca. Sim. E você é o cara que faz a estratégia para tentar contemplar esse consórcio de uma forma mais rápida? Porque existe isso, né? Como que é essa consultoria? A gente faz da seguinte forma. Primeiro eu vou entender quanto o cliente tem para contemplar essa carta. Ah, Renato, eu tenho X, a carta é de X. Aí tem várias formas. A primeira que é o básico que eu falo, é olhar os grupos em andamento. Então, a Carol quer uma carta de 500 mil, ela tem X aqui para contemplar. Deixa eu dar uma olhada quanto cada grupo daquele que está em andamento está contemplando.
Ó, Carol, esse aqui tá contemplando 10 por mês, esse aqui 5, esse aqui 3, esse aqui o índice de contemplação. Isso a gente faz. Eu falo que a gente simula uma compra e simula os lances. Olha, os últimos 6 meses, então eu puxo lá, os últimos 6 meses, o último ano daquele grupo, a média de lance para contemplar é de 55%. Com o seu capital, você tem em torno de 30%. Falta 25%. E aí a gente faz o tal do lance embutido. Pega 25% a mais na carta, dá 25% da própria carta, mais os seus 30%, dá os 55%, você vai ficar competitivo aqui. Então essa é uma das estratégias que a gente faz. Isso dá para fazer muito bem ajustado, muito bem planejado e o mais importante, né? Não dá para prometer contemplação, mas dá para você prever. Então tem uma série de coisas que dá para fazer. Tem o lance fixo, que é aquele lance onde você vai concorrer só com a galera que deu ali 25%. E aí o que é legal? Não sei se o pessoal sabe, mas como é que eu sei se eu fui contemplado no consórcio? Normalmente é o sorteio da Loteria Federal. Então se o seu grupo, a assembleia do seu grupo é na sexta-feira, eles vão pegar o sorteio da Loteria Federal de quarta. Então, na quarta, eu já sei o cara que vai ser contemplado na sexta, porque eu já sei. É a cota 10, 20 e 30. Beleza. No lance fixo, todo mundo vai dar lá 25% de lance. Qual que é o desempate? São as cotas que estão mais próximas daquela cota que foi contemplada. Então, muitas vezes, Carol, a sua cota é a cota de número 100. O número sorteado foi o número 110. Você está 10 números abaixo daquela cota que foi contemplada. Se você der um lance fixo de 25%, e pode ser até o embutido, isso significa que você não vai tirar R$1 do seu bolso, você no desempate provavelmente vai ganhar, porque você está 10 cotas só abaixo. Então, mas tudo isso é o quê? É consultoria e acompanhamento mesmo ali de cada cliente, do grupo daquele cliente, do sorteio da Loteria Federal. É um trabalho também de pós-venda e de acompanhamento, porque senão as coisas também não acontecem. Né? De análise, porque a pessoa faz o consórcio e, bom, tem gente que, beleza, fiz o consórcio, eu não tô preocupado, deixei ele ali como investimento, vou deixar lá. Mas, pô, fiz o consórcio e eu preciso do dinheiro. Então, aí você tem estratégias para poder ter esse valor o quanto antes, né? Pelo menos tentar ter o quanto antes. E o que é legal também? O que aparece muito lá no escritório? Renato, eu comprei um imóvel e eu preciso contemplar essa carta daqui 2 meses. Tá. A carta é de 500 mil, quanto você tem para contemplar? Tenho 100. Vamos fazer o consórcio? Não vamos. Não vai contemplar. Você vai perder a venda? Vou perder a venda. Daqui a pouco esse cliente volta. Porque ele sabe que eu vou falar a verdade pra ele. E durmo tranquilo e tá tudo certo. Então esse é um ponto importantíssimo. Eu falo que quando a gente mexe com dinheiro, a credibilidade, a transparência, ela é fundamental. Eu falo muito isso de ambos, porque ambos têm essa característica. Tanto o Gui na Paulista, quanto o Luquinhas no Tatuapé. Eles são muito íntegros na hora de recomendar alguma coisa, porque eles sabem a responsabilidade que tem. E a mesma coisa com a gente. Eu também, lá na Planari, isso dá, isso não dá, o risco é esse. Aqui você tem uma grande chance de ter problema. Você quer correr o risco? Às vezes a pessoa fala, quero. Se não der certo, eu cancelo, eu perdi só uma parcela e tá tudo certo. E tem a carta contemplada também, né? Isso que tem a carta contemplada. Eu preciso pra ontem. Tem carta contemplada? Já tem. Você vai pagar lá um valor. O problema é que a carta contemplada está inflacionada hoje porque a taxa de juros está muito alta. E a galera tá precisando de dinheiro rápido. Então aí você tem a oferta, né? A galera comprando. Exato. Quando eu comecei a trabalhar um pouco mais a fundo no consórcio, eu lembro que com 25%, 30% do valor da carta, você comprava uma carta contemplada. Hoje está 40%. 45%. Quase metade. Entendeu? Bastante. Então, assim, e aí a gente tem um banco de dados enorme lá, eu quero uma carta assim, assim, assim. Eu fiz uma operação agora em dezembro, para 2 clientes que pegaram um imóvel na planta e tinham que dar aquela chave. Ele falou, cara, eu quero a carta contemplada. E aí eu falei, será que compensa? Vamos fazer uma conta? E era um cliente bem criterioso. E aí ele falou, eu já fiz a conta, compensa. Eu cotei na Caixa, cotei no Itaú, cotei no Bradesco, cotei em tudo quanto é banco, a parcela é essa, o que vai dar no fim é isso.
Então, compensa. E eu falei, caramba. Ele já veio pronto. O cara já veio pronto. Então tem isso também, o cliente. Não adianta hoje você querer ser o vendedor. Olha, empurra aqui hoje, o cliente tem Google, tem ChatGPT para fazer a conta. Hoje muito cliente vem pra mim falando, eu comprei um carro, o ChatGPT falou que o seguro é esse. Aí eu brinco que a gente bate no ChatGPT lá, né? Outro dia eu peguei um cliente, ele falou, ChatGPT falou que o meu seguro vai ficar 6 mil. E veio batendo no peito, porque eu quero ver. Aí eu brinquei com o Wendel lá, falei, Wendel, a gente precisa dar um pau no ChatGPT. Se ele falou que é 6, nós temos que conseguir por 5. Vamos aí. Aí, 4.900. Porra, puta aí eu falei, diferença, cara. ChatGPT não manja nada de seguro. Quem manja é a gente aqui, 4.900. Mas aí que tá. Você falou uma coisa muito verdadeira. O vendedor que só quer tirar um pedido, esquece. Hoje é o vendedor consultor. Por quê? Aí você tem um relacionamento com as companhias, você vai pegar o histórico dessa pessoa, vai entregar o melhor. É isso, cara. A tecnologia ajuda. Sim. E ela é fundamental, ela é importante, ela ajuda a gente em todos os sentidos. Acelera, né? Muito. Mas ali na hora do fechamento é você realmente personalizar esse atendimento, entender o que ele quer e entregar o melhor produto de solução para ele. E você tocou num ponto importante, que é o relacionamento com as companhias. Esse é um pilar que eu tenho há muito tempo. Outro dia alguém me perguntou, pô, esse escritório aqui tá bonito e tal, vem cliente aqui? Eu falei, de vez em quando vem. Mas isso aqui não é só para cliente. Primeiro, isso aqui é para mim e pro meu time. Sim. Pra gente se sentir bem trabalhando aqui, tem uma vista legal. É da hora mesmo. A gente às vezes vem aqui fora, tem aquela descompressão e tal. Falei, também é pros clientes, também é pros amigos. Manhãs veio de Sorocaba, tava lá até agora lá no escritório trabalhando. Falei, eu vou embora, mas você fica aí. E para seguradoras, porque eu trago as seguradoras para dentro de casa, literalmente. A gente toma café, eu mostro o escritório, eu mostro o projeto que a gente tem, tudo aquilo que a gente faz, conto sobre o Recomendo, porque isso também mostra a nossa visão empreendedora e o quanto a gente está fazendo relacionamento com esses empresários. E a seguradora te olha de uma forma diferente. Então, você tem que mostrar para todos os seus clientes, e a seguradora é um stakeholder que a gente tem, de que você está em movimento, de que você está atento ao mercado, que você se importa com o seu cliente, que você se importa com o seu mercado. Isso faz muita diferença. Mas vários casos da seguradora ir lá e no outro dia eu tive uma visita no final do ano, a seguradora foi. A menina foi, conheceu, a gente falou sobre projetos. Posso levar meu diretor aí? Eu falei, posso. Não só pode como deve. Traga. Aí você já pega o telefone do diretor, daqui a pouco dá alguma zebra, me ajuda, irmão. Me ajuda aí, porque só você pode. Então isso é muito valioso. É muito valioso. É o tal do networking, né? É o tal do networking, mas antes da gente falar do networking do Recomendo, quando que o networking entra efetivamente na sua vida? Porque você é uma pessoa que você gosta de gente. Sim. Você sempre gostou. Isso já tá no seu DNA. Mas como estratégia pro Renato, talvez até mesmo antes de negócios, em que momento o networking passa a ser um pilar fundamental e estratégico para você? Olha, é engraçado essa pergunta, sabe por quê? Eu até refleti sobre isso recentemente, porque segunda-feira eu vou gravar o Dupla de Quinta, e aí a gente fala muito de infância e tal. E eu tava ali preenchendo o formulário para eles terem, né? Sim. Bagagem pra gente conversar. E aí eu comecei a perceber exatamente isso. Porque na minha cabeça eu comecei a fazer networking há 5 anos, 3 anos, 4 anos atrás. E na verdade não. Desde, eu quero conhecer aquele cara, eu quero conhecer aquela pessoa, que pessoa bacana, como eu posso ajudar, como eu posso ser ajudado. Então, o networking, na verdade, eu percebi que tá desde sempre, eu só não sabia que tinha esse nome e não sabia que eu fazia networking. Se me perguntasse há 5, 6 anos atrás, eu ia falar, não, networking não, ainda não é uma coisa que eu saiba fazer. Mas networking tá em tudo, né? Nas amizades. Inclusive, quando a gente abriu a corretora, o networking foi fundamental. Sem o networking, a gente não tinha passado do primeiro ano, mas eu falo assim, sem medo.
Porque aí você começa a falar pra tua rede de contatos, e quando a gente fala de rede de contatos, eu tô falando dos amigos, eu tô falando dos parentes. As pessoas próximas a você, elas sabem exatamente o que você faz, qual é o seu trabalho, qual é o problema que você soluciona. Muitas vezes a gente se surpreende que elas não sabem. Sim, e é verdade. Não é? É verdade. Então você muito possivelmente pegou ali essas pessoas muito próximas, que vocês, né, tinham contato, e falou, ó, a gente tá fazendo isso. Estamos fazendo isso aqui agora. E mesmo assim, até hoje ainda falta isso, sabia? Não dá pra você fazer 100%, mas as redes sociais te ajudam bastante com isso, porque você fala pra mais gente, então isso é importante. Mas é aquilo, você tem que estar sempre em movimento, sempre em contato, sempre conversando com as pessoas. E o mais legal é a credibilidade, porque quando a gente começou com a corretora, foi até uma história bacana. Eu bati lá no Gustavo, né? Na verdade, avisei que eu tava saindo da empresa para empreender. Você vai fazer o quê? Eu falei, vou mexer com seguro. Aí ele falou, legal, a gente tem um monte de seguro aqui na empresa. Eu falei, pô, legal, me dá uma oportunidade. Ele, oportunidade não, eu vou falar com a Carol, você vai sentar, a gente vai bater um papo aqui e você vai fazer os seguros aqui. Eu falei, mas como assim? Ele falou, porra, cara que eu confio mais do que você. Eu falei, mas eu ainda nem comecei a trabalhar com seguro. Aí ele deu aquela frase gustaviana, né? O Gustavo é meu irmão, pra quem não conhece, é a ala um pouco mais radical da família. É a ala mais bruta da família. Maravilhoso. Gu, beijo. Se vira. Dá seus pulos. Dá seus pulos. Se vira. Se vira. É que a gente teve um professor muito bom. Né? Meu pai. Seu pai. Se vira, problema teu. Também ninguém me ensinou. E a gente... É que eu uso menos o se vira. Ele falou... Eu lembro que assim, era dezembro, ele falou, o seguro da fábrica vence em abril, você tem 4 meses. Dá um jeito aí. Falei, deixa comigo. Ele falou, eu sei que você vai dar um jeito. Eu falei, eu vou. E dei. Mas isso é muito legal, porque aí tem uma coisa que é muito bacana do meu irmão e que, de certa forma, é nossa. Os amigos começaram a empreender, a gente vai junto. A gente vai comprar. Isso é diferente, né? É diferente. A gente vai comprar, a gente vai incentivar, a gente vai ajudar. E isso tem tem um peso muito grande. Cara, essa pessoa acreditou, fui lá, fiz. E tem mesmo. Não é? Pô. De falar, não quero saber, você é meu amigo, eu te conheço. Eu conheço a tua característica, a tua personalidade. Eu sei os seus valores. Eu sei que você vai conseguir fazer. E aí, nisso tudo, vem o recomendo. Que entra como na sua vida? Como que... Porque você já tinha alguns movimentos de networking, mas consolidou aí no recomendo. Foi. Conte. O recomendo é uma história... Eu falo que é uma história incrível, porque quando a gente foi lá pro Cerâmica, precisamos atingir um público mais empresarial. Como vamos fazer isso? Através de grupos de networking. Aí você começa a pesquisar e tal. Um belo dia, no grupo do condomínio, lá do Cerâmica, vem um cara, recomendo, não sei o que, grupo de networking, vamos conversar com esse cara aí. Fizemos um PDV, que na época eu nem sabia que era PDV. Ele explicou mais ou menos como funcionava e uma semana depois eu tava lá na vídeo, porque era pandemia, então a gente não tinha encontros presenciais. Era online. Fazendo lá o pitch e tal, que era o Dilson, que saudoso, não tá mais entre nós, mas foi um cara fundamental, foi o cara que ele falou, eu te ajudo, eu faço seu slide, ele fez o nosso slide na época. Olha que legal. Ele falou, eu te ajudo com o pitch, fica tranquilo e tal. E a gente foi e começou ali o recomendo. Só que eram encontros online, eu não sabia muito bem como a coisa funcionava, demorei um pouquinho ali pra pegar o espírito da coisa. Mas melhorou e melhorou muito pra mim quando ela foi pro presencial, que foi lá na Paulista, que foi o meu primeiro grupo. Primeiro e é até hoje, né? O meu grupo paulista. As reuniões tinham lá um espaço um pouco maior, ainda a gente estava saindo da pandemia. Eu lembro que a gente chegou a fazer reunião de máscara e tudo. Então você vê que loucura, né? Pensar que a gente fazia, acho que uma vez a cada 2 meses a reunião presencial. Eram momentos assim raros que a gente se encontrava. E ao mesmo tempo, eu conheci uma galera muito legal também no grupo do condomínio. Um belo dia eu tava lá e alguém falou assim, eu preciso de alguém para fazer um seguro empresarial. Eu não sei o que deu na minha cabeça, que eu chamei a pessoa, ela falou, eu tenho essa informação, cota pra mim. Eu falei, você tá em que andar? 13º
13º, a gente tava no 15º. Eu posso tomar um café com você? Pode. Quem eram essas pessoas? Raquel e Robson, da Bússola Contábil. E ali, nunca mais desgrudei dos caras, a gente começou a conversar. Era essa. Outro dia eu tava eu fui lá e eles têm um tapete, né? Bússola, tal, na entrada. Eu me lembrei da primeira vez que eu fui na sala deles, que ainda era lá no 13º. Agora eles estão com 4 salas, mas ainda era uma sala só, cresceram pra caramba. Que eu toquei a campainha e olhei pra baixo e vi aquele tapete Bússola. E quando eu fui lá recente, foi a mesma... Eu bati na porta e olhei pra baixo, eu lembrei na hora, me veio a sensação, assim, sabe? Aquele frio na barriga, tipo, vai abrir alguém aqui a porta, quem vai ser essa pessoa? E ali a gente conversou um monte e tal, e eu fiz o seguro da sala, e tem muita gente aqui no prédio, eram mais de 1.200 empresas, a gente precisa criar um grupo pra falar com essas pessoas. E aí, na época, a gente falou, mas a gente sozinho fazer isso vai ser complicado. Eu falei, tem uns caras que eu conheci aí, 13º, parece que eles têm boa vontade pra fazer um negócio. Vamos chamar? Vamos. Aí a gente foi lá, desceu. A gente tem uma ideia assim, assim, assim. A Raquel com aquele jeito dela. Vamos, porque a gente já faz assim, já faz assado e já puxa e tal. Bum. Aí tinha o Jairo, que era dono do grupo. Ele era o administrador, Jairo e a Carol. Vamos falar com ele pra divulgar o evento no grupo. Aí ele, essa ideia é fantástica, é muito legal e tal. A gente falou, você não quer vir com a gente pra organizar? E aí nasceu o nosso Conexão Cerâmica. Eu lembro que a gente fez uma reunião, todos nós lá na sala, pra saber como ia ser, quem ia palestrar. Aí, um tema, qual que é o tema bom? Aí o pessoal, já que é networking, a gente podia arrumar alguém pra falar de networking. Mas quem? Aí você começa a pensar, e aí eu falo qual a importância de você estar em movimento. Eu já te seguia nas redes, né? E eu falei, olha, tem a irmã de um amigo meu que ela fala super bem de networking. Eu só não sei se ela vai topar, e se ela topar, eu não sei quanto ela vai cobrar. Mas eu posso tentar. Vocês me autorizam? O pessoal, não, vai. Aí mandei mensagem pro Gustavo, falei, Gustavo, tô com um projeto assim, assim. Será que a Carol não quer palestrar? Só que eu não tenho grana pra pagar. É no Vasco. Eu vou falar com ela, mas ela vai sim. Pode deixar. Eu já te retorno aí. Aí passou um tempo, a Carol vai. Aí a gente começou a conversar sobre isso. E o primeiro Conexão, que foi o primeiro grupo que a gente criou ali no Cerâmica, a primeira palestrante foi a Carol e foi incrível. E dali já nasceu uma outra conexão. Carol com a gente, com o Bússola, com todo mundo ali do grupo. Foi incrível. Mas é muito louco isso tudo que você traz, porque assim, você sempre foi a pessoa quem fez os seguros lá da fábrica. Foi. Só que a sua conexão sempre foi com o meu irmão. Exato. Dificilmente eu estava na fábrica. Sim, comercial, sempre correndo. sempre visitando o cliente e tudo mais. Então, assim, óbvio, sabia, a gente se encontrava, mas a gente não tinha tido o momento de sentar, conversar, tomar um café e tudo mais. Daí veio Conexão Cerâmica, que você me chama para palestrar, é óbvio que eu iria, e muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. É muito maluco isso. É uma história, eu falo que essa história é uma história que parece meio inventada, porque aí dali eu participava do grupo da Paulista, e eu até brinco com os membros, né? Quem me vê hoje fala, Renato, sempre foi assim. Eu era um membro meio porcaria naquela época ainda, eu era um cara que não... Faltava, você era mais introvertido. Meio... Eu acho, E aí chegou um momento que eu falei pro Ale que eu queria sair do grupo. E aí o Ale, com aquele jeito Ale, não, olha, assim, fica aí, vai ser bom. Você precisa por conta disso, disso. E aí aconteceram algumas coisas que eu falei, vamos ver se esse cara é ponta firme mesmo. E o Ale tomou uma atitude que, assim, ele perdeu dinheiro pra me manter no grupo. Vou resumir a história. Mas isso é o Ale. Então, eu até falei na época, eu falei, bom, eu já tô querendo sair. Nessa situação aqui, se eu tivesse no lugar do cara, eu me mandaria passear. É o que ele vai fazer. Tô sem tempo, é aquelas desculpas que a gente conta pra gente mesmo. Sim. E aí ele falou, não, o certo é isso aqui, nós vamos fazer o que é certo e vou te falar, você precisa ficar aqui porque o network é importante pra você, vai mudar a sua vida. Eu falei, nossa, esse cara é meio exagerado, né? Mas ele foi ponta firme, ele é confiável. Beleza, guardei aquilo comigo. E aí, foi ali que virou a minha chave dentro do Recomendo. Porque eu falei, esse cara apostou em mim. Se ele apostou em mim, eu tenho que devolver. E aí, eu virei o membro
E tava lá, e fazia, e não sei o quê. Chegou no final do ano, o pessoal da Bússola falou, olha, pra gente não dá mais pra continuar, a gente tá com outras atribuições, outros projetos, tava nascendo a Geek, que é o Sim. BPO, e o pessoal do Jairo também. A gente falou, pô, não dá pra continuar então o Conexão, que era um projeto que a gente fazia diferente do Recomendo. Eram reuniões de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, e era aquilo ali e acabou, não tinha metodologia, a gente não tinha metodologia nenhuma. Falei, bom, beleza, morreu o Conexão. O pessoal começou a cobrar a gente no prédio, e eu comecei a perceber que o networking ele começou a ficar mais fraco, porque você perde a convivência, perde o elo. E aí um dia eu tava lá na Paulista, eu falei, cara, a gente construiu uma história tão bacana e agora vai tudo por água abaixo e as pessoas estão querendo o evento e a gente não tem mais condição de fazer. E aí eu falei com o Ale. Eu lembro que eu levantei, foi depois da reunião, ele tava lá conversando com alguém, eu chamei ele e falei, posso falar com você? Pode? Falei, você não quer abrir um Recomendo lá no ABC, não? Ele falou, ó, querer eu até quero, mas não tenho braço. Eu falei, ó, eu nunca te falei, mas eu tenho um projeto assim, 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 tá acontecendo isso, isso e isso. Acho que dá pra fazer. Sério? Não, então vamos fazer, eu te ajudo, a gente faz junto, tal, tal. Eu lembro até a data, porque eu sou bom de data. A gente fez um get dia 29 de fevereiro, foi um mês que era o ano bissexto lá. O get foi 29 de fevereiro de 2024. 4, eu tava com Covid. Exatamente, 4. Nessa história toda, eu comecei a chamar as conexões. Isso. E você foi uma delas. Isso. Ali- Mandei 30 pessoas pra esse Get Foi. Connected. 30 pessoas e não foi. Eu não fui porque eu estava com Covid. Foi isso Mandei aí. um vídeo. Toda Gente, fanha. eu tô aqui. Aproveitem. Tava zoado. E aí eu lembro que eu conversei, a gente almoçando, né? Lá no prédio. Foi. Eu tenho memória boa pra essas coisas. A gente almoçando lá no prédio, lá embaixo. Carol, a gente tá com um projeto assim, assim, assim. Quem vai tocar esse projeto? A gente aqui. Então eu tô dentro. Aí eu lembro que eu liguei pro Ale. Falei, Ale, já consegui a primeiro membro aqui. Ela quer que manda o contrato. Ele, que contrato? Você é doido? Não tem nada pronto, né? Aí eu falei, o contrato, pô, de membro. Ele, que membro? A gente não tem grupo ainda. A gente não fez a primeira reunião. Eu falei, mas a Ale, ela quer o contrato pra assinar. Ele, cara, a gente só pode mandar um contrato a hora que a gente tiver um grupo. A gente não tem o grupo ainda, então fala pra ela esperar que vai dar tudo certo. Foi. Vamos fazer o get e tal. E aí a gente fez o get, tiveram 3 patrocinadores. Você, Isso. a gente e acho que a empresa lá de Campinas que patrocinou. E a gente colocou lá, acho que 60 empresários. Foi. E dali já nasceu o grupo. E o grupo já nasceu grande. Eu acho que no primeiro mês já tinham 10, A 12 gente já pessoas. tinha 10, 12 pessoas lá. E acho que em 3, 4 meses a gente já chegou a bater próximo de 20. Foi. E ele foi durante muito tempo. Se brincar, ainda é o maior grupo aí do Brasil do Ainda Recomendo. tá junto, mas Sorocaba mesmo né? Paulista, Tatuapé vem num crescimento muito legal. E tanto o Felipe Cury como o Manhãs ali em Sorocaba fazendo um trabalho espetacular, né? E aí eu tive eu falo que eu tive uma presidente do Sinergia sensacional. Eu lembro que eu conversei com a Ale, quem a gente vai pôr de presidente? Põe aquela menina lá, Carol. Ela é desenrolada. Eu já vi que ela manja de network. Eu tinha te visto acho que uma vez só. Uma vez, é. Coloca ela. Eu falei, beleza. Vamos pôr ela então. Nada que eu já não sabia que fosse acontecer. Nada que eu já... Mas, óbvio, adorei. E aí deu no que deu, né, Carol? Aí é muito maluco, porque aí deu no que deu. 3 meses depois disso tudo, me torno sócia ali com o Ale. E você, e naturalmente o Danilo, vocês são muito responsáveis Sim, sem por dúvida. isto, que é... Mas é o que a gente fala, o poder da conexão. O que uma conexão pode transformar uma empresa, ou pode nos transformar enquanto pessoa. Sim. E nesse sentido, Rê, que eu falo, poxa, é muito legal tudo isso de... E a gente conversou muito também sobre essa entrada na sociedade e tudo mais, mas assim, quando eu penso no Renato, vamos pegar mesmo lá no Sinergia em São Caetano, mas hoje, qual a importância do Recomendo no seu desenvolvimento enquanto líder? Porque você tem um crescimento gigantesco enquanto liderança dentro do Recomendo, mas eu tenho convicção que dentro da sua própria empresa. Sim, sem dúvida. Esse conhecimento, esse desenvolvimento, como que você linka isso? Foi fundamental, eu recomendo. Uma vez você falou uma coisa que eu falei, caramba, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Você falou, eu lidero líderes. E liderar líderes é muito difícil. Uhum.
E eu falei, é verdade, porque dentro de um grupo, enquanto você é diretor, você lidera empresários. E empresários são naturalmente líderes, são pessoas que questionam, são pessoas que querem fazer, e você precisa lidar com tudo isso. E é real. A gente vai fazer agora 2 anos que iniciou Sinergia, então são 2 anos como diretor e mudou totalmente a forma com que eu penso. Eu falo que talvez o Renato de hoje teria dificuldade para conversar com o Renato de 2 anos atrás, porque, isso aí que você tá pensando não tem nada a ver. O Renato virou escritor. Renato virou escritor. O Renato tá nas 10 chaves dos empreendedores de sucesso. Então, assim, faz todo sentido. E você ganha uma bagagem muito grande, é muito gostoso, é desafiador, mas é muito gratificante você ver a evolução tanto sua quanto das outras pessoas, que isso pra mim é o mais legal. Eu olho membros e falo, caramba, esse cara entrou aqui, ele era de um jeito, olha como ele tá agora, olha como ele fala, olha como ele é feliz, olha como ele tem resultado. E o Recomendo ele tem uma parcela gigante em todo esse desenvolvimento, em algumas decisões que foram tomadas. Eu falo que o Recomendo me deu o seguinte presente, e isso é uma coisa que ninguém tira. Quando eu comecei a empreender, você começa a fazer curso daqui, curso de lá, e conviver com pessoas, e aí você entende que o quê? Que você aprende, na verdade. Que você tem que ser aquele empreendedor tubarão. Eu tava falando sobre isso no almoço ontem, depois do grupo da Paulista, depois do Conecta, com o pessoal lá. Você aprende que você tem que ser aquele cara murro na mesa e intransponível, e eu olhava aquilo e falava, cara, ferrou, né? Porque isso aí não tem muito a ver comigo. Logo, eu não vou ter sucesso, porque para eu ter sucesso, eu preciso ser igual a esses caras. Enrolou, mas vamos. Pá. E assim, eu fui aprendendo, eu Recomendo me deu esse presente de que não é assim. De que você pode ser leve, de que você pode ser um cara que quer o bem das pessoas e que todo mundo ganhe e que tudo dê certo. É claro que tem os problemas, tem os desafios, você precisa olhar para resultado. Sim, isso, sim. É o mundo da fantasia. Não é, gente. Empreender é um negócio que não é para poucos, não é para muitos, na verdade, e tem os desafios, e são desafios diários, e a gente tá lá para ter resultado. Então, mas assim, não precisava ser daquela forma que tinham me vendido. Mas a gente não precisa ser rude. A gente não precisa ser rude, não precisa ser aquela casca que não quebra nunca, porque isso cansa. O Ale fala uma coisa muito legal. Você ser um personagem ou você ser você, vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. Então é melhor você ser você, que dá menos trabalho, né? Bem menos trabalho. Né? Então esse presente o Recomendo me deu. Quando eu comecei a ver Alexandre lá na frente, olha, eu gosto de fulano, eu amo ciclano, eu tô emocionado com isso aqui. Eu falei, caramba, o cara, ele faz isso, ele tem sucesso, então dá pra fazer, tá vendo? Não é o... Então eu falo que esse foi o grande presente que de muitos, né? Que o Recomendo me deu, mas esse foi o grande presente. Hoje, se eu gosto, eu falo que gosto. Se eu me emocionei com alguma coisa, eu me emociono e falo, me emocionei com isso aqui. Pô, que legal, que bacana. E isso foi libertador, na verdade. Eu falei, então eu não preciso ser esse personagem aqui, o empreendedor. Olha, você assine aqui. É que eu acho que a gente aprendeu muito com o Shark Tank. Que você tem que de olhar só pro lucro, de olhar só pro número. Ele é uma parte extremamente importante e essencial, só que você também tem o relacionamento com as pessoas, a liderança, ser aceito por aquilo que você é, né? Sem ter que tentar ser algo diferente, que é muito complicado. E a gente consegue, de alguma forma, equilibrar esses dois mundos, entre a emoção e a razão, e entregar o resultado com as duas coisas caminhando de forma muito juntas, né? E até falando de liderança, eu percebo que tanto os meus times Recomendo, quanto o meu time Planari, eles correm muito por mim também, eu agradeço eles. É verdade isso, você consegue trazer a galera junto. Vou trazer. Hoje mesmo na Planari, o menino não estava tão bem, eu falei, olha, eu não vou estar aqui. Ele, poxa, a gente precisa entregar isso aqui, eu não tô tão legal, mas eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui. Eu falei, se precisar sair, né, meu, não vai, né? Não, eu vou ficar aqui porque você precisa de mim. Você vai em reunião, então eu vou ficar aqui.
Falei, bom, beleza, qualquer coisa me avisa. E os meus grupos no Recomendo, eu amo os membros, amo meu time, porque eu falo, todas as loucuras que eu proponho, os caras abraçam. Agora é a convenção e a galera tá se inscrevendo, a galera vai e tá junto. E hoje mesmo eu falei da convenção, já 2, 3 pessoas, vamos e tal. Vou me apertar daqui, vou ajustar a agenda dali, pra gente tá lá, pra gente tá junto todo mundo. Mas aí é a liderança pelo exemplo, porque você está por eles. Sim, sempre. Eu acho que aí tá a grande questão. Quando a gente lidera pelo exemplo, então, assim, as pessoas estão com você porque você está com elas. Sim. Elas sabem que se elas precisarem de você, você vai estar lá por elas. Então, para mim, esse é um formato de liderança super importante. Então, eu lidero pelo exemplo, aquilo que eu falo, eu faço, eu tô junto, e aí a gente move pelo propósito. Sim. Pelo propósito da gente estar juntos na convenção, pelo propósito da gente buscar crescer o grupo, não apenas por um crescimento, mas porque todo mundo vai conseguir gerar mais conexões, mais negócios, as amizades, as parcerias. Tudo acaba tendo uma velocidade muito maior, seja resultado, seja oportunidades. Porque também para você vender, você tem que criar oportunidades. Quanto mais pessoas eu falo, mais pessoas eu conecto, mais oportunidades eu gero. tenho. É matemática. Exato, isso é básico. muito básico, né? E então, por isso que o time vem junto nessa mobilização. Mas você tem realmente um desenvolvimento, assim, sensacional. É muito legal de ver. Eu fui aprendendo. Hoje eu olho e falo, caramba, eu achava que o ser diretor era colocar o slide para rodar e entregar o café. Uhum. E hoje eu olho e falo, cara, isso aí é o básico do básico do básico, é muito pouco e o grupo e as pessoas não vão se desenvolver se a gente entregar só isso, e já tem aí um bom tempo que eu percebi isso. E como muda quando você vira de fato um facilitador, alguém que traz estratégia, traz números, a gente analisa junto, e é isso que eu tenho feito lá no grupo. Sim. E eu percebo que tem ajudado, e pelo menos eu espero que tenha ajudado, né? E está, porque a gente vê os próprios resultados, sim, né? De tudo, tá sempre ali super envolvido com o time, você dirige, né? Quando as pessoas, o que a palavra diretor significa? Cara, entregar a direção. Quando eu não tenho uma liderança que diz para mim, olha, o nosso objetivo, a nossa meta é chegar ali. Eu acredito que pra gente chegar ali, a gente vai precisar fazer isso, isso, isso. Cada um vai fazer dessa forma. Tá, beleza? Vamos juntos? O que você acha? Que aí você traz o time também para participar desse crescimento. Não é uma coisa imposta. Vamos falar sobre isso. Então, eu tô dando a direção. Exatamente. Esse é o papel do diretor. Deixa eu hoje o que a gente faz é o seguinte, a gente precisa chegar aqui. E aí eu passo para a liderança do grupo o seguinte, a gente precisa chegar aqui, o que eu preciso entregar para vocês para que a gente chegue aqui? E aí a galera, olha, precisa isso, precisa aquilo, precisa fazer assim, precisa fazer assado. Legal. Tem coisa que eu consigo fazer, tem coisa que a gente tem que esperar um pouquinho, tem coisa que eu tenho que falar com a Carol e com a Lê, espera um pouquinho, vou conversar com eles e a gente vê se vai. Ah, vai, beleza e tal. E tem funcionado. Isso é muito legal, isso é muito bacana. E Rê, só pra gente ir fechando aqui, tem uma pergunta que você falou uma coisa e ficou... Quando você fala para as companhias, olha, eu também faço parte de um time eu faço parte do Recomendo, eu lidero empresários, isso te posiciona de uma forma muito diferente no mercado. Sim. Né, de você realmente mostrar que tem uma estrutura com 250 empresários e crescendo, que você lidera, que você influencia e que você está ali levando. Como que é esse diferencial de mercado para a Planari, para você, quando você fala isso para o teu cliente? É o que você falou, o cara te olha diferente. Seja o cliente, seja a seguradora, ele te olha e fala, pô, esse cara, ele não faz só o básico. Ele está em movimento, ele está com o cliente dele, ele está preocupado em desenvolver pessoas e se desenvolver.
E é muito diferente daquilo que o pessoal é acostumado a ver. Então, quando eu vou em cliente, eu fui num cliente há umas 3 semanas atrás e falei, olha, você sabe, né? Você me acompanha lá no Instagram, eu faço parte de um grupo assim, 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 e eu coloco a minha rede à sua disposição, porque eu vejo que você é enorme e você deve ter muitos problemas aqui para resolver. E eu tenho certeza que muito desses problemas a gente tem solução lá dentro do grupo. E aí ele olhou para mim e falou, sério? Eu falei, sério? Ele falou... Nunca ninguém me falou isso, nenhum fornecedor me falou isso, e eu tenho milhares de fornecedores aqui, gigantes. Eu falei, então, a gente tem isso, eu tenho isso atrás de mim aqui. Pô, legal, eu quero contar com isso sim. E aí ele me deu uma lista de problemas. Olha, e eu falei, legal. Cara, isso aqui a gente consegue, isso aqui eu tenho alguém para conectar. E aí é legal porque eu sei que eu vou levar alguém lá que vai fazer o trabalho. É alguém que tá ali comigo de 15 em 15 dias. E eu tava falando sobre isso hoje. Quão importante é a gente tá junto. A gente tá se relacionando de 15 em 15 dias ali. Faz a diferença, só que tem uma coisa que eu sempre falo muito para as pessoas. Talvez naquele momento, nessa visita com esse cliente, você não vendeu o seu produto. Mas você é a solução para ele e o ponto de contato vai ser sempre você. Sim. Então, se hoje ele vai precisar, sei lá, de um mentor... Ele vai te conectar. E ele sabe que você está ali também para resolver os problemas dele dentro de consórcio, seguro, enfim, tudo que ele precisar. Então, podemos dizer que Planari e Recomendo, um acaba potencializando o outro dentro da sua estratégia comercial. Com toda certeza. O Recomendo, ele é uma parte importantíssima da minha estratégia comercial em todos os sentidos. Ano passado, se a gente for falar de números, tá? Foram 75 recomendações. Bastante. É mais de uma recomendação por semana. Bastante. Que o Recomendo me trouxe. É muita coisa. Sim. Pô, Renato, gente, eu tô há 5 anos fazendo isso, tô há 5 anos me relacionando com as pessoas, conheço muita gente dentro do Recomendo. O Recomendo tem 10, eu tô lá há 5. Sim. Então, metade do tempo eu tô lá trabalhando junto. Mas isso foi construído, mas olha a importância do grupo de networking, que todo mundo fala, grupo de networking só para entregar cartão e ficar contando historinha. Não sei outros. O nosso, não. E eu bato muito nisso também dentro dos grupos. Falo, gente, aqui é pra gente desenvolver relacionamento. Então, olha a importância comercial. Agora, fora a importância comercial, é como você é percebido pelo seu cliente. Como você é percebido pelo seu fornecedor, que no meu caso são as seguradoras. Eu tenho um fornecedor que o cara fala, cara, isso que você faz é incrível, é fantástico. Inclusive, foi no lançamento do livro, eu faço questão de ir no lançamento do seu livro, porque eu quero conhecer esse pessoal, eu quero conhecer como as coisas funcionam, porque eu tenho 300, 400 corretores aqui e nunca tinha ouvido falar nisso. Ela falou, eu ouço pessoas falarem que fazem parte de grupos de networking, mas não desta forma, com esta abordagem, com esta profundidade que o Recomendo tem. Absolutamente espetacular. Então, senhor Renato Barata, para que as pessoas possam se conectar com você, para quem está aí assistindo, ainda não tem o contato do Rê, como que a galera entra em contato com a sua pessoa? Vamos lá. Instagram, eu sou o Renato Barata. E tem o @Planari Seguros, que a gente está começando a mexer nele lá, mas pode entrar lá também. WhatsApp, se você for às quintas ou às sextas-feiras no Tatuapé ou na Paulista, você vai me encontrar lá também. E, inclusive, estão convidadíssimos a participar de um café. Me chama, fala, eu assisti o podcast, eu quero participar de um café. Vou até ser mais ousado. Eu te dou esse café de presente. Vamos lá conhecer o grupo. Boa. E é dessa forma que você me acha aí. Se você não me achar nenhuma dessas formas, fala com a Carol que ela dá um jeito e eu apareço na sua frente. Isso você pode ter certeza que sim. E sensacional. Rê, muitíssimo obrigado por essa aula, por esse bate-papo absolutamente espetacular. Te desejo mais sucesso, continue inspirando aí a galera, as pessoas, porque é sempre maravilhoso. E como o Renato falou, se você quer se conectar, quer vir fazer parte desse ecossistema de empresários que é realmente diferente, que vai te receber super bem, que respeita e valoriza quem você é, escaneie o QR Code que está aqui na tela, que você vai receber todas as informações para vir tomar um café no Tatuapé e na Avenida Paulista.
O café é por conta do Renato Barata só pra Vem que você que é a primeira vez, hein? É a primeira visita. Só a primeira visita, só a primeira visita. Daqui a pouco vai vir membro de outros grupos falar, eu quero café. É só a primeira visita. Não, espertinho, é a primeira visita, exatamente. E agradecer aqui também o Estúdio Belga, que, né, Belga Produções, que tá sempre aqui nos recebendo com o maior carinho do universo. O Recomendo Cast volta na próxima segunda-feira, trazendo mais um convidado brilhante para compartilhar o melhor conteúdo com você. Rê, super obrigada. Obrigado, beijão, turma. Tamo junto. Beijo para todo mundo e vem pro Recomendo. Até a próxima. Recomendo Cast, pode confiar. Recomendo